Igreja, mais uma vez, bom dia, paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos lá, pegue a sua Bíblia e abra aí no livro de Esdras, amém? Livro de Esdras, glória a Deus. Será que você vai achar aí? É um livro que a gente não está muito acostumado a abrir, mas pegue aí a sua Bíblia e abra então no livro de Esdras, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Esdras capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ler dois textos, esse de Esdras e do vizinho dele, Neemias, que está logo em seguida aí. Então, Esdras está logo depois aí de Crônicas, né? Todos acharam? Amém? Esdras capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém? O outro texto que nós vamos ler é Neemias 6,16. É só você passar algumas páginas aí. Neemias 6,16. Glória a Deus. Neemias 6,16, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, porque haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém? Feche sua Bíblia e seus olhos antes de você se assentar e vamos orar. Pai amado e querido, fala conosco nesta manhã. Deus, fala aos nossos corações, meu Pai. Dai-nos a tua direção. Deus, que diminua eu, que o Senhor cresça, meu Pai. Deus, que o Senhor nos dê entendimento, que teu Espírito Santo flua neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, o nosso tema que nós temos tratado e vamos tratar durante esses próximos cultos ali, até o final do ano, e ainda assim, no próximo ano, é o tema de recomeçar. O ano do recomeçar. Então diga para a pessoa que está quase a 2 quilômetros de você, o ano do recomeço, amém? Nós passamos aí pelo projeto de vida 2020, o ano de Neemias, e nós vamos entrar em 2021 no ano de recomeços, amém? Então durante todo esse tempo aí, domingo, quarta-feira, né? Durante todos os cultos você será ministrado sobre o tema recomeçar. E nós escolhemos aqui, Deus tem falado conosco através de dois livros, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Os dois livros originalmente eram um livro só, mas para dar uma didática, um entendimento, foram separados em dois livros, Esdras e Neemias. E o tema dos dois livros é o mesmo, é restauração. Por que não usar o seu sinônimo, né? Reforma, ou então recomeçar. Então nós podemos usar os dois livros aí. Bom, vale aqui fazer um pequeno resumo até aonde nós chegamos aqui. Bom, a gente sabe que Deus criou o céu, criou a terra, a partir da criação, criou o homem, criou a nação de Israel, que passou ali por todo aquele período do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, preparando-se para entrar na terra prometida. A gente vê o livro de Josué. Depois que já estão na terra prometida, a gente vê o povo sendo ali governado por Deus, e Deus levantando juízes para estarem ali diante do povo. Depois de juiz, a gente entra no livro do último juiz, né, que é o juiz e profeta, que é Samuel. A partir da história de Samuel, a gente vê a história de Saul, o primeiro rei. Entramos na história do segundo rei, Davi, e aí vem o reino. E aí entramos no livro de 1 Reis, 2 Reis, onde nós temos a história dos reis de Israel, dos reis de Judá e dos reis de Israel. Até que nós chegamos no reino dividido, e a história vem, o povo sempre sendo alertado sobre continuar na presença de Deus, mas o povo não segue isso, e até que eles são levados cativos para a Babilônia. E aí nós chegamos no livro de Esdras, no livro de Neemias. E Deus já tinha prometido para o povo que ficariam ali só 70 anos e voltariam. E a gente começa então falando do livro de Esdras, que vai falar do regresso, ou seja, da volta do povo que estava na Babilônia para Israel, para Jerusalém. Então Esdras vai tratar do regresso dos judeus
da Babilônia, né? E vai falar também da reconstrução do templo. Eles voltam e o templo precisava ser reconstruído. Ou seja, eles recomeçariam a vida na terra natal. Em Esdras é maravilhoso, a gente vê que Deus ele vai mover o coração de 3 reis dos persas para que o povo pudesse voltar, repovoar a terra e também reconstruir o templo. Então, na preparação para voltar para Jerusalém, para recomeçar a vida em Jerusalém, Esdras, antes de viajar, ele jejua e ora pedindo a Deus proteção. E você viu muito bem esse tema quando já foi tratado na nossa jornada feliz. Ele ali em frente ao rio Ava, ele pediu a Deus proteção pessoal, proteção para a família e proteção para os seus bens. Então ele estava preparando para recomeçar e pediu a proteção. E é o que a gente faz aqui no início do ano, preparando-se ali para o nosso projeto de vida. A gente pede a Deus proteção pessoal, a gente pede proteção para a nossa família, proteção para os nossos bens. Ou seja, nós pedimos auxílio para Deus. E é bem interessante quando a gente observa, e eu gosto particularmente muito disso, de analisar o significado do nome. E Esdras quer dizer auxílio, ou seja, auxílio. Deus auxiliou para eles estarem voltando e recomeçarem, amém? E é isso que nós faremos aqui no nosso projeto, para o nosso projeto de vida 2021, nós pediremos auxílio ao nosso Deus provedor e protetor. Então diga para a pessoa que está do seu lado aí, para recomeçar nós precisamos de auxílio de Deus. Então diga para ele ou para ela, para recomeçar nós precisamos do auxílio divino, do auxílio de Deus. E assim foi. Irmãos, quem aqui já foi para o Nordeste? Quem aqui já fez uma viagem ali para o Nordeste? Tipo Sergipe, Aracaju? Já? Se não fez, vai fazer. Amém? Irmãos, de Babilônia até eles deveriam chegar lá em Israel, em Jerusalém, eram aproximadamente 1.500 quilômetros. Você já caminhou isso tudo a pé? Não, né? Imagina uma viagem daqui para Aracaju, lá no Nordeste, você indo a pé, levarão dias e dias, e era uma viagem perigosa, e ele pediu auxílio, ele pediu proteção para recomeçar, para em 2021 nós recomeçarmos, nós pedimos auxílio para Deus, e auxílio não só para 2021, mas ainda para esse restante de ano, para Deus nos auxiliar nessa caminhada, amém? E caminharam e chegaram então em Israel. Encontraram então, Esdras encontra Israel totalmente, Jerusalém totalmente em miséria, em penúria, e além de tudo ele encontra apostasia. O povo tinha abandonado a fé, o povo estava em relacionamentos errados, e aí trouxe apostasia, o povo se afastou de Deus. E Esdras, quando ele chega, ele chama o povo ao arrependimento, ele chama o povo a uma mudança de vida. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que o povo estava vivendo uma situação difícil. E muitas vezes pode parecer que não, a gente sempre fala, né? Que nos momentos difíceis aí a gente tem que buscar a Deus mesmo. Mas é no tempo difícil que aquele povo se afastou de Deus. Onde eles deveriam buscar auxílio, o povo que ainda estava em Jerusalém, o povo se afastou de Deus. Irmãos, a gente faz uma analogia, uma comparação com os tempos de hoje. Durante a pandemia, quantas pessoas não se afastaram da igreja? E mesmo a nossa igreja, né, pastor, seguindo todo o protocolo de segurança, isolamento, afastamento, máscaras, álcool em gel, e mesmo assim pessoas se afastaram da presença de Deus, se assemelhando a essas pessoas. Estavam ali em Jerusalém, mas tinham abandonado a fé, tinham abandonado a Deus. Mas Deus é Deus de promessas, amém? Você crê que Deus é Deus de promessas? E aí ele levantou Esdras para preparar, para recomeçar uma nova vida em Jerusalém, para recomeçar, para iniciar tudo de novo. Então diga para a pessoa que está do seu lado: Deus
é Deus de novos começos. Deus é Deus de recomeços. Irmãos, e aí vem Esdras tratando com o povo, reconstruiu o templo, teve ali momentos dos inimigos virem e fazer com que aquilo parasse, mas Deus continuou movendo no coração dos reis para que o povo continuasse a reconstruir. E aí quando a gente chega em Neemias, a gente presta atenção que Neemias, ele estava ali na Babilônia, ele era um auxiliar do rei, e Deus usa a vida de Neemias também. O povo já estava voltando, Neemias ainda estava ali no palácio vivendo a sua vida, e ele fica sabendo, as histórias chegam para ele que Jerusalém ainda estava em total miséria, estava em total pobreza. E aí, ele que estava naquela vida palaciana, junto ao rei, ele era copeiro, ele recebe essas notícias tristes. E o início do livro, depois dele ouvir das histórias de miséria e desprezo que haviam sobre Jerusalém, no início do livro de Neemias, se você parar para ler depois, fala que ele, depois de ouvir as palavras, ele sentou e chorou. Irmãos, esse ano é um ano atípico. Veio uma situação que nós nunca tínhamos enfrentado. Talvez por vezes, diante da sua condição, diante da sua necessidade, talvez na falta do seu trabalho, talvez na falta dos recursos, você sentou e chorou esse ano. Talvez você se entristeceu. Meu Deus, como vão ser os meus negócios? Meu Deus, como é que vai ficar as contas? Meu Deus, como é que vão ficar as coisas? Mas lembre-se, ainda em tempos difíceis, Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus de recomeçar. Mas Neemias aqui tomou uma atitude maravilhosa. Sim, ele sentou e chorou, porque muitos de nós vamos sentar e chorar, mas ele não deixou se levar por isso. Ele sentou, chorou, mas ele jejuou e ele orou a Deus. Irmãos, aí passa aqui pela minha mente que enquanto ele orava e falava com Deus, veio talvez a mesma palavra que Deus disse para Josué. Quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, ele estava substituindo um grande homem que era Moisés. E aí Deus diz para ele assim: seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. E essas mesmas palavras eu digo para você que está orando, você que está buscando de Deus, jejuando e pedindo uma providência de Deus. Eu vou dizer para você agora: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor teu Deus está contigo, estará contigo por onde quer que você for, por onde quer que você andar. Neemias, ele moveu-se, ele saiu do comodismo da situação, ele teve coragem de sair do lugar que ele estava, da mesmice, do comodismo, e moveu, ou seja, andou mais 1.500 quilômetros aproximadamente e seguiu em frente. E em Deus, fica aqui que em Deus nós sabemos que nós podemos prosseguir. Diga para a pessoa que está do seu lado: em Deus eu sei que eu posso prosseguir. Em Deus nós sabemos que podemos prosseguir, que nós podemos recomeçar, ainda que a circunstância, ainda que a situação diga o contrário. Se Deus mostrou, Ele vai fazer com que a promessa se cumpra sobre a sua vida, amém? Irmãos, chegando lá, a coisa mostrou-se difícil, e muitas vezes a nossa caminhada de recomeços, as batalhas, a oposição vem. E não foi diferente com Neemias. Ele enfrentou oposição, Sambalate, Tobias, Gessem, mas com coragem, ele foi lá e reconstruiu os muros da cidade em 52 dias. 52 dias. Então em Esdras nós vimos, o texto que nós lemos, as pessoas se juntarem lá na Babilônia para vir. Foi o texto que a gente leu em Esdras 1:5, para edificar o templo. E aí nós lemos em Neemias 6:16,
que depois de construídos os muros em 52 dias, aí eu volto aqui no texto, se você ainda tiver com sua Bíblia aberta, e diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que nosso Deus fizera esta obra. Diante da oposição, diante do conflito, Neemias estava ali recomeçando. Ele estava recomeçando. O povo que outrora estava com medo, estava cheio de temor por causa dos seus inimigos. Meu irmão, eu quero dizer para você que na sua caminhada do recomeço, uma hora a fita vai mudar de lado, uma hora a coisa vai mudar, a história vai mudar, porque enquanto lá no passado eles tinham medo dos inimigos, agora a história muda. Aqui falam que temeram seus inimigos, ou seja, quem estava com medo agora não era o povo de Deus, quem estava com medo agora eram os inimigos do povo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nessa etapa de recomeço, talvez você estava com medo, mas o medo vai mudar de lado. O medo vai mudar de lado, porque Deus te torna corajoso, corajosa para seguir em frente, em nome de Jesus. Eu gosto muito de fazer analogia, porque 52 dias os muros foram terminados. E o ano, seja ele bissexto ou não, o ano tem 52 semanas. O ano tem 52 semanas. Eu quero dizer para você que 2020 não acabou. Os 52 dias, as 52 semanas de recomeço não acabaram. Nós ainda temos um restinho de novembro e tem todo o dezembro. Para que o recomeço, o novo começo de Deus possa acontecer na sua vida. Não só nesse restante de ano, mas em 2020, 2021, ano de recomeçar sobre a sua vida, amém? Neemias, após reconstruir os muros, ele restabeleceu o culto, junto com Esdras e Neemias. Aí vale uma outra situação para você. Muitos também deixaram a casa de Deus durante a pandemia, não buscaram a Deus nem em casa. Então eu digo para você, é hora de restaurar o culto, o louvor e a adoração a Deus. Mas isso é seu pessoal com Deus. Não é que nós precisamos aqui na estrutura que temos reconstruir o culto, mas nós reconstruir o nosso culto com relação a Deus. A forma que nós adorávamos e exaltávamos a Deus antes da pandemia. Durante muito tempo, a gente vai percebendo que o amém das pessoas durante a pandemia, o glória a Deus, eles diminuíram. A gente percebe que apesar da máscara ser uma medida de proteção, as nossas vozes foram caladas. Então às vezes o pastor, aquele que está ministrando aqui na frente, a pastora, Deus mostrou para ele a palavra, ele já sabe a revelação da palavra até o final. E às vezes ele faz de tudo para você dizer um glória a Deus, um aleluia. Mas a gente percebe que nesse momento, nesse tempo, as vozes se calaram. Então é hora de você restabelecer o teu culto diante de Deus. E o bacana é que lá em Neemias, já no capítulo 8, o povo ouve a palavra, chora, e Neemias os reanima. Neemias 8:10, se você ainda está com sua Bíblia aberta, Neemias 8:10 diz assim: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é o dia consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais. O povo estava triste, mas aí a palavra de Neemias é: porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então Neemias reanima o povo. Deus usa Neemias para confortar o povo. A propósito, o nome de Neemias quer dizer Yahvé conforta, ou Javé conforta. Yahvé ou Javé é Deus conforta. E aí ele conforta o povo em alegria celebra a festa
dos tabernáculos. Aprendemos aqui que durante o recomeço Deus está conosco para nos confortar, para nos trazer alegria. Eu gosto muito dessa questão do significado das palavras, da etimologia da palavra. E confortar é renovar as forças, o vigor, o ânimo. Então diga para a pessoa que está do seu lado: para recomeçar, precisamos também do conforto divino. Diga para ele ou para ela: para recomeçar, Deus renova as nossas forças. Irmão, mas fala com ele como se fosse aí um profeta, você ministrando sobre a vida dele ou dela. Diz assim: para recomeçar, Deus te dá vigor, Deus te dá ânimo e renova as suas forças. E renova as nossas forças. Mais uma vez no texto aí no livro, prosseguindo, a gente vê que depois disso o povo, lá no capítulo 9 de Neemias, o povo é convocado ao arrependimento e à confissão do pecado. Esdras e Neemias, mais uma vez, levam o povo ao arrependimento e a um conserto diante de Deus. Irmãos, preste atenção, sempre na tua caminhada, na tua jornada de novos começos, de recomeçar, coloque-se diante de Deus, coloque a sua vida diante de Deus, faça uma reflexão, reveja os seus conceitos, os princípios bíblicos esquecidos ou talvez não mais praticados, e recomece. Recomece a sua vida espiritual, porque Deus é Deus de novos começos, Deus é Deus de recomeços, mas você também precisa recomeçar na sua vida espiritual. Recomece, peça a Deus direção e sabedoria, assim como Deus demonstrou providência e fidelidade para com Esdras e Neemias e também o seu povo. Mantenha-se firme com ele, com certeza você vai ver a mão de Deus amparar a tua caminhada. Como eu disse, não só no restante do ano, mas todo 2021. Amém? Coloque sobre seus pés, vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Feche seus olhos. Pai bendito e soberano, aprendemos aqui, meu Pai, e ouvimos a Tua palavra, que assim como Esdras e Neemias foram usados por Ti para recomeçar, ó Deus, que assim seja sobre as nossas vidas. Aprendemos, ó Pai, que para recomeçar nós precisamos do auxílio divino, o auxílio do Senhor. Então auxilie o Teu povo, meu Pai. Ó Deus, aprendemos, Senhor, que assim como Neemias, meu Pai, nós precisamos, Senhor, ó Deus, do conforto do Senhor renovando as nossas forças. Ó Deus, aprendemos aqui também que para recomeçar, nós precisamos recomeçar. Ó Deus, recomeçar na nossa vida espiritual, meu Pai. Ó Deus, e trilhar um novo caminho, restabelecer o culto, meu Pai, diante de Ti, Te adorar e Te exaltar, meu Pai. Ó Deus, e veremos as Tuas mãos nos amparando, agora ainda em 2020, mas amparando muito mais em 2021. Deus, é tempo de recomeçar, é tempo de novos começos, e que o nosso projeto de vida de 2021, meu Pai, ó Deus, estejam ali listados, Deus amado e querido, os nossos sonhos, aquilo que deixamos de sonhar em 2020 por causa do momento da pandemia, que ele seja recomeçado em 2021, em nome de Jesus, amém e amém. Louve a Deus com as suas palmas.